estou de volta, nosso segundo bloco aqui com o Leonardo. Então, se você ainda não viu o primeiro vídeo, vai aqui no box de informação desse vídeo que eu vou deixar o link lá. Vamos continuar? Então, Leonardo, outra pergunta é da Silvânia.Almeida. Beijo, Silvânia, ela sempre nos acompanha. Ela pergunta o seguinte: é possível ter um abdômen definido mesmo estando a pele com flacidez? Bom, eu peso 52 quilos e tenho 1,56 m de altura. Mas depois que eu engravidei 2 vezes, não uso biquíni. Sou magra, tenho barriguinha. Nessa fase de gestação, realmente às vezes acontece, né, o excesso de pele, né, o descolamento realmente da pele, a pele fica solta. E aí realmente fica difícil realmente esse processo de definição, porque o abdômen ele fica, né, é uma camada mais interna, que vai estar talvez até preparada, porém está com excesso de pele que não deixa justamente essa musculatura ficar aparente, né. Então, dependendo qual seja o grau, né, de flacidez dela, realmente é necessário ela ir buscar um médico para simplesmente fazer uma cirurgia. Em alguns casos tem que ter essa interferência cirúrgica, né? Exato. Por causa do excesso de pele. Esse abdômen está aí, né? Está ali todo preparadinho. Está todo aí, mas em gerais, falando de forma genérica, o que pode estar acontecendo é isso. Não fica triste por causa disso não, viu? Pelo amor de Deus, não fica para baixo não, continua treinando. Fazendo sua atividade física e faz as massagens também, drenagem linfática, tudo que a gente puder fazer, a gente faz. Facilitar o processo. Para facilitar o processo. E Ingrid Suelen, sou sedentária. Até semana passada eu não fazia nenhum tipo de exercício. Em quanto tempo eu consigo entrar no ritmo da dieta e das atividades físicas? Beijos, Tati, você está sendo minha musa inspiradora, adoro seu canal. Um beijo. Obrigada, viu? Gente, essa coisa do tempo, o pessoal fica preocupado. Meu Deus, Tati, quanto tempo eu consigo ter essa perna, essa barriga, essa bunda? Porque cria uma ansiedade muito grande, né? Cria uma ansiedade e também uma janela simplesmente para você se frustrar. A gente costuma dizer que a cabeça tem que estar sã, realmente está então muito sã, pouco sã. Atitude mental, hein, gente, que eu sempre falo. Então, o que acontece? Ela é uma pessoa sanitária, né? Começou agora. Exatamente. Qualquer estímulo que ela faça, como já foi citado no outro vídeo, o corpo dela vai responder, né? O tempo como ele vai responder é algo bastante individualizado, mas a gente sabe que a primeira semana, a segunda semana, o corpo reage num condicionamento físico. Né? Ou seja, a pessoa fica mais disposta, né? A fazer aquela atividade que ele praticou na primeira, na segunda vez, na terceira, vai tornando mais fácil e assim sucessivamente. Mas os resultados do corpo, realmente a gente consegue observar a partir do primeiro mês. Né? E a dieta, pela experiência que eu tenho, eu também faço dieta, o corpo, na verdade, ele, no início, ele força bastante a você sair da dieta. Essa é a questão do equilíbrio mental. Porque você está acostumado a trabalhar com folga, com liberdade de consumo de qualquer coisa. É difícil. Quando você se restringe, o corpo ele tende a lhe boicotar, a lhe levar àquele consumo de açúcar, isso que é prazeroso. Né? Ele tem que aquele processo é como quase uma abstinência, você fica naquele processo de como se fosse um ex-drogado, né? Exatamente. Um ex-drogado. Não deixa de ser, porque o açúcar mesmo que a gente consome, não tem exatamente um benefício. O carboidrato sim, mas o açúcar em si, a gente não precisa do açúcar. A gente pode consumir glicose através de outras fontes, não precisa do açúcar. O açúcar realmente a gente rotula ele de uma forma generalizada como veneno, né? E é viciante. É viciante. E eu falo sempre isso no canal, gente, a gente não precisa de açúcar. Lógico, né? Nós não somos atletas, somos pessoas comuns. Obviamente que o Leonardo tem um outro rigor com relação à vida dele. Sim. Mas o açúcar, se um dia, por exemplo, eu sou louca por doce de maracujá, não tem jeito, gente. Mas assim, eu sei que aquilo não pode ser uma rotina na minha vida. Sim. Eu tenho que comer aquilo uma vez na vida para celebrar, né? Tem que fazer parte de um ritual. Exato. Como já foi citado também anterior, é um estilo de vida. Tem algumas estratégias de nutricionistas que percebem que a pessoa coloca como um dos prazeres da vida o consumo desse tipo de alimentação, né? Então ele libera, ele tem 15 dias, para que você dê uma fugida e tal, mas tem que existir um controle realmente, porque senão você não vai conseguir obter o seu objetivo. Exatamente, eu sou a prova disso, gente. Eu faço atividade física há 10 anos. E 5 anos praticamente foram perdidos porque eu não tinha uma disciplina com relação à alimentação. Essa pessoa que vos fala tem uma experiência real a respeito disso. Tem que se alimentar bem, não adianta. Então, beijo, foco e a gente consegue.
Estamos aqui para inspirar vocês. Carla Monteiro. Beijo, Carla. Tati, estou seguindo você e seu canal há muito pouco tempo. Você é a sua imagem. Você é a sua imagem hoje como mulher negra, nos representa e nos faz sentir vivas e vistas no meio da multidão. Você está de parabéns. A minha pergunta, obrigada meu amor, estou lisonjeada. A minha pergunta é sobre exercícios para diminuir o abdômen. Esse é o meu maior dilema, minha barriguinha saliente. Por que isso? Essa coisa do abdômen é muito engraçado, porque eu acho que o pessoal acha que abdômen, você faz na academia, você fazendo 400 abdominais, né? Exato. Existem algumas linhas, né, como existe uma divergência na parte nutricional, na parte médica, existe também divergência de linha de método de trabalho, também na parte da educação física. Né? A gente tem consciência que a barriga definida ela é causada, sim, pela dieta, pelo consumo baixo de caloria. Tá? Porque aí sim, você justamente vai deixar o setor de gordura menor nessa região e as musculaturas vão ficar mais aparentes. Existem linhas que alegam, na verdade, o seguinte, que não é necessário você fazer exercícios isolados para a musculatura do abdômen, né? Como as flexões. E outra linha que alega também, na verdade, é o seguinte, que você deve e pode trabalhar o abdômen de forma isométrica. Nos próprios exercícios, como uma busca direta, como um agachamento, a contração da musculatura já trabalha. Mas a gente também tem que ter a consciência que não é todo indivíduo que sabe respirar, que sabe utilizar essa contração para chegar a esse resultado. É uma etapa. Ele vai chegar na academia, se a gente encher ele de informação, ele vai ficar perdido, ele não vai justamente absorver. É necessário que ele, na verdade, vá aos poucos adquirindo essas experiências, essa vivência da prática de atividade física, e aí sim obter o resultado. Mas como eu falei, cada um segue uma linha de trabalho, exatamente, cada caso é um caso. Eu, como sou um atleta, eu inclusive faço exercícios isolados, né, para musculatura do abdômen, porque quanto mais definido, quanto mais hipertrofiado eu possa colocar ele no abdômen aparente, para mim é melhor. Eu também faço, gente, eu faço muito abdômen, agora concordo que demorei para aprender a respirar. Quando você procurar uma atividade física, procurar uma academia em especial para fazer musculação, fica no pé do professor, porque, né? E naquela agonia também, naquela correria, às vezes não dá muita atenção. E é interessante, sim, essa questão da consciência corporal, que a gente chama de consciência corporal. Que quanto mais treinado, mais consciência corporal ele vai ter. E aos poucos ele vai adquirindo essa experiência. No caso mesmo, que a gente chama de core. Core é, na verdade, essa região central, que fica entre o abdômen e a parte lombar. Né? Que os exercícios hoje, a base do exercício fica nessa região. Então, todos os exercícios têm que permanecer nessa região contraído. A verdade é que não só durante o exercício, na caminhada, toda sua rotina diária, você deve permanecer com o abdômen semi-contraído. Ele protege o seu corpo de impactos, né, de lesões. Então é justamente essa consciência corporal que você tem que ter. Eu, por exemplo, tenho um problema na lombar. Quando eu faço exercício que eu não contraio o abdômen, a lombar sente logo. No momento de fazer o exercício, é importante que eu tenha consciência do abdômen contraindo ele, para eu preservar minha lombar. Sim. Olha, né? Então, vamos ficar atentos a essa coisa da consciência corporal e eu espero que a gente tenha respondido a sua pergunta. Beijo, Carla. Vamos para a última pergunta desse bloco. O nome dela é da Costa _Valéria. Valéria, um beijo, tá sempre aqui no canal, no Instagram. Então, a primeira pergunta é a seguinte: fazer atividade aeróbica, natação sem musculação, ajuda na perda de peso ou só ajuda na resistência física? Tanto com a musculação como sem musculação, os resultados da natação vai levar realmente ao gasto calórico. Qualquer tipo de atividade. Não ajuda a perder peso. Exatamente. O simples fato de eu estar aqui conversando com você nesse momento, eu estou gastando caloria. Né? Qualquer coisa, qualquer atividade que você faça, né, você está gastando caloria. Então, o esporte, ele promove isso, ele promove esse gasto calórico. E não precisa, na verdade, deixar de fazer atividade física. Porque tem muitas pessoas que acham que o fato de estar fazendo, no caso da musculação, vai dificultar no processo dele da perda de peso. Na verdade, não. Quanto mais o indivíduo tem massa muscular, mais acelerado se torna o metabolismo. São um dos fatores, inclusive, que nós homens temos esse benefício, né? Ai, meu Deus! Um dos fatores. Né? Então, o indivíduo que hoje
tem um pouco mais de massa muscular, ele promove, na verdade, o aumento do gasto calórico dele, né, do metabolismo dele, e, consequentemente, ajudando no processo mesmo da perda de peso. Natação é uma atividade de alta intensidade, né? Sim. Então, pode ser moderada, como fez de alta intensidade, mas é uma atividade que vai promover esse gasto calórico positivo. Então, gente, nosso segundo bloco terminou, nosso segundo vídeo aqui com o Leonardo. A gente vai dar uma cortadinha, porque senão vai ficar muito longo. Mas não se preocupe não, que a gente vai continuar gravando, tá? Um beijo, fique bem, cuide-se, nos queira bem, se vai fazer bem ao seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.